Quem mandou essa pergunta foi a Bruna e ela trabalha com um projeto de alimentação sem glúten no marketing digital. Gostaria de saber, em um lançamento de 4 vídeos, pensando que eu tenho 10 mil reais para investir no total, qual seria o valor ideal para investir em captura de leads, anúncio para os leads capturados para os vídeos 1, 2, 3 e 4, últimas vagas mais remarketing para quem chegou no último vídeo. Poderia explicar uma ou mais estratégias viáveis neste caso? Quando eu trabalho com esse processo, então, de campanha de venda, né, ou campanha de lançamento, ou quando eu vou fazer uma ação de venda, eu costumo fazer a divisão, né, da minha verba em fases. Eu pego o período, né, em que vai rolar, vamos dizer assim, essa ação de venda, essa promoção. Basicamente, o que eu faço? Primeira coisa é qual é o período que essa campanha vai rodar. Então, vamos supor que você tenha lá 30 dias. Então eu começo a dividir esses 30 dias como se fossem fases, tá? Então aqui, a fase 1 que eu considero, eu chamo numa etapa, né, então, da geração de leads, ou seja, uma etapa de divulgação dessa ação de venda. Eu vou começar a divulgar. E eu ainda não sei quais anúncios estão funcionando bem, quais vídeos que eu vou fazer para convidar as pessoas para participar estão funcionando bem, ou seja, eu preciso calibrar a minha campanha. Então, geralmente, eu separo aqui pelo menos 7 dias, tá? Para esse processo de calibragem das campanhas. Ou seja, eu faço vários banners, vários vídeos, várias formas, né, de iniciar esse processo de divulgação, crio várias campanhas e aí vou nesse processo calibrando, ou seja, qual é o melhor banner, qual é o melhor vídeo, qual é o melhor público, tudo isso preparando, vamos dizer assim, para escalar o investimento na segunda semana, tá? Então, aqui a gente tem um período de 30 dias com 10 mil reais, por exemplo, tá? Aí a gente tem aqui, no meu caso, eu trabalho com a fase 2, tá? Eu trabalho com uma fase aqui de mais ou menos uns 15 dias, 10, 15 dias, para que eu possa então fazer o processo de, como a gente fala, pisar no acelerador para poder testar as campanhas. E aí a gente testou aqui, aí a gente começa a escalar aqui, tá? Então basicamente é aqui que a gente vai trabalhar. Aqui a fase 3 é quando tá rolando lá, então no seu caso, os 4 vídeos, né? Então aqui é uma fase que vai durar, depende do modelo que você vai utilizar, no meu caso dura uma semana, mas tem pessoas que trabalham, né, em 14 dias, tal, então você vai ter que ver aqui, então, mais ou menos uns 7 dias, tá? Pra rolar aqui isso. E aqui a gente chama, né, a fase do carrinho, que é quando as vendas estão abertas. Aqui geralmente é uns 5 dias, se você usar mais ou menos o mesmo modelo que eu. Então essa é basicamente a divisão que eu faço. Então a gente testa os criativos, os anúncios, a gente conhece os melhores públicos, a gente vê que vai limpando o terreno, para daí a gente começar a escalar aqui. A gente vai formar aqui, né, a nossa lista, e aí essa lista aqui de leads, né, a gente vai mandar para cá, para ela participar dessa semana. Então, se a gente for seguir aqui uma regra básica, vai depender muito também do teu histórico de geração de leads, né? Então, assim, eu costumo gerar leads com facilidade, eu costumo gerar um bom volume de leads, no começo do ano eu gero mais, no começo do ano eu gero menos, então, assim, vai depender um pouco do teu histórico. Mas a gente podia aqui separar, talvez, vamos jogar aqui o clássico 80-20, né? Então, aqui, você poderia ter 80% do seu tráfego, talvez, 80-70% aqui, para essa fase de geração de leads, porque você precisa gerar um bom volume para trazer as pessoas para cá. Então, na medida em que você vai gerando os leads aqui, né, você vai gerar aqui, sei lá, 10 mil leads, né, por exemplo, tem uma quebra, nem todo mundo que tá aqui, que se interessa, né, se cadastra para participar, acaba participando. Então, e aí quando a semana, né, o lançamento em si tá rolando, você vai se comunicar com essas pessoas, que a gente fala que é a lista de lançamento. Então, geralmente tende a ser um público pequeno, né, menor do que um público que você usaria aqui para fazer essa gestão. Então, assim, eu não sei a resposta exata, porque eu não conheço os seus números, eu não sei quantos leads você precisa, quantas vendas você quer fazer, qual é o ticket do seu produto, mas eu trabalharia com essa divisão das fases aqui, trabalharia talvez 70-30, 80-20, mais ou menos, né, do que você espera em relação à quantidade de pessoas versus a conversão dessas pessoas, né? Então, mais ou menos é assim que eu trabalho. Então, eu tenho a minha verba, quando que essa verba tem que rodar, aqui eu faço essa semana de alinhamento, de semana de escala, aí vem a semana do evento em si, e aí vem a semana das vendas, né? Então, geralmente aqui nesse público, essa galera aqui acaba diminuindo. Então, eu acho que o 80-20, 70-30 aqui poderia ser interessante, dado as informações que eu tenho aqui para te sugerir. É o jeito básico que eu acabo fazendo aqui a divisão do orçamento para as minhas campanhas quando eu vou fazer uma ação de venda dos meus treinamentos, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona.